Paz do Senhor, irmãos e irmãs, privilégio muito grande estar com os amados e amadas em Cristo Jesus. Eu queria convidá-los e convidá-las a abrir a palavra do Senhor em Mateus, no capítulo 28. Mateus capítulo 28. Nós vamos ler o versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Que autoridade o Senhor recebeu? Para a gente responder essa pergunta, eu gostaria de convidá-los a abrir a palavra do Senhor em João capítulo 17. Evangelho segundo João capítulo 17. Vamos ler a partir do verso 1. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda vida eterna a todos os que lhe deste. Então, a autoridade que o Senhor Jesus recebeu, toda a autoridade, foi para conceder vida eterna. Aliás, isso aqui é autoridade. Isso aqui é autoridade. A autoridade não é aquela que mata, é aquela que dá vida. Se eu pedisse para qualquer pessoa, diante de um inseto, desde que ele não fosse nenhum inseto asqueroso demais, se eu pedisse para qualquer pessoa vir e matar o inseto, qualquer um viria e mataria um inseto. Isso é poder. Todo mundo tem o poder para matar um inseto. Mas se eu dissesse para qualquer pessoa, agora devolve a vida para o inseto, devolve para o inseto que você tirou dele, nenhum de nós conseguiria, porque nos falta autoridade. Essa é a diferença entre poder e autoridade. Jesus não tem só poder, ele tem autoridade. Ele tem autoridade para conceder vida eterna a todos quantos o Pai lhe der. A todos quantos o Pai lhe der. E quantos o Pai dará a Jesus? Depende de você, depende de mim, depende de nós. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E aí o apóstolo Paulo complementa com uma pergunta: como ouvirão, se não há quem pregue? Como ouvirão, se não há quem pregue? Quantos
Deus dará a Jesus para que ele conceda, o Pai dará a Jesus para que ele conceda-lhes vida eterna? Depende de mim, depende de você. O problema não é de Cristo. Ele tem toda a autoridade. E a autoridade que ele tem é autoridade para conceder vida eterna. A quem? A todos que o Pai lhe der. A todos que o Pai lhe der. Mas quantos o Pai lhe dará? Não sei, você sabe? Depende de mim e depende de você. De quantos missionários enviaremos? De quantas pessoas terão oportunidade para ouvir? Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? Portanto, o único empecilho que Jesus tem para a autoridade dele é a igreja. Você pode pensar que eu acabei de falar uma grande heresia, mas eu vou repetir. O único empecilho que Jesus tem para a autoridade dele é a igreja. Se a igreja não obedece, as pessoas não ouvem. Se as pessoas não ouvem, não têm oportunidade de se arrepender. Tudo que Jesus tinha de fazer, ele fez. Tudo que Jesus tinha de fazer, ele fez. E nós estamos aqui hoje porque, como disse o Dr. Shed ontem à noite, missionários vieram até nós. Aquelas 450 crianças lá em Burkina Faso têm alguma esperança, porque o Senhor pôde contar com irmãos que foram, com filhos que foram, que se dispuseram. Agora, eu fiz uma profecia. Você sabe, eu não sou lá tão pentecostal assim. Eu não sei tanto sobre o Pentecostes quanto vocês sabem. E eu sei que entre vocês, profecia é uma coisa muito comum. Mas entre o meu pessoal, profecia é uma coisa muito rara. É quase inacreditável quando há uma profecia. A gente fica pensando, Jesus, o Senhor fala aqui também. Enquanto vocês têm profusão de gente falando a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, a gente de vez em quando ouve alguém dizer, assim diz o Senhor. A gente, opa, tem novidade hoje no culto. Até porque os nossos cultos são muito organizadinhos, tudo certinho. Eu lembro que eu estava pregando numa igreja da Assembleia de Deus em Mateu Bay, na região da Zona Leste de São Paulo. E aí os irmãos apresentaram lá um coral muito bonito. E quando terminou o coral, os irmãos aplaudiram efusivantemente e tal. Aí o pastor virou para mim e disse, se fossem vocês os batistas, seria só isso, né, irmão? Eu falei, e olha lá, viu, irmão? E olha lá. E olha lá, se a gente ia ficar mexendo a mão, né? Isso de dançar com o irmão, com o pastor Mamadou, então é uma coisa impensável. Então, nosso povo lá é muito organizadinho, a gente já sabe tudo antes, né? Tá tudo escrito, tá tudo certinho, não tem erro, a liturgia está feita, etc. É um negócio complicado. Inclusive tem uma história de um dos nossos, que uma vez estava com o sermão todo arrumado, escrito direitinho, botou em cima do banco do carro, mas ele esqueceu que tinha deixado a janela do carro aberta, e aí veio uma ventania inesperada e o sermão dele voou pela janela do carro. E aí ele chegou desesperado na igreja, e a igreja, toda a liturgia, tudo certinho, tudo escrito, não tem nada fora do script. E aí ele disse, olha irmãos, eu quero lamentar que hoje aconteceu um acidente terrível, meu sermão estava sobre o banco,
e eu não me dei conta que o vidro estava abaixado, e veio uma ventania imprevista, e o sermão voou pela janela, de maneira que hoje nós vamos ter de contar com o Espírito Santo, mas eu prometo que é a última vez. Então, para nós, quando um de nós faz uma profecia, é uma coisa muito rara, muito rara, muito rara. A gente até é muito bom de estudar a Bíblia, mas não é muito bom de profecias. Mas Deus me deu uma profecia em 1986. Lembro disso como se fosse hoje. Eu estava conversando com 2 irmãos. A situação do Brasil estava muito difícil. A inflação no Brasil era altíssima. Era aquela época em que nós saíamos correndo no dia do pagamento e íamos para o supermercado. E aí a gente comprava tudo que podia naquele dia, porque a gente ia apostando corrida com o moço da maquininha, que vinha remarcando os preços. Então a gente ia com o carrinho e ele vinha atrás, e a gente derrubando tudo que podia no carrinho, porque no dia seguinte tudo ia custar o dobro. A inflação era 85% ao mês. Hoje isso é inacreditável. Quando eu falo, por exemplo, para alguns jovens que nós já enfrentamos inflação de 85% ao mês, eles dizem, brincadeira, nossa inflação ao ano é 4%, alguma coisa, e assim mesmo já está todo mundo preocupado porque subiu um pouquinho. Eu falei, vocês não viram nada, vocês não sabem o que é correr na frente do homem da maquininha. Então, nós estávamos naquela época, é uma época dificílima, o dinheiro não valia nada, não valia nada. A gente ganhava e corria para o supermercado porque era contado. Se deixar um dia, tinha mais engarrafamento no supermercado do que nas ruas de São Paulo, de tanta gente que ia no dia de pagamento lá. E aí eu estava conversando com 2 irmãos e eles disseram, o Brasil não tem jeito. O Brasil não tem jeito. O Brasil, nós não vamos sair disso nunca. Essa loucura, entra plano, sai plano de economia e nunca dá nada certo. Nós não vamos sair dessa loucura nunca, não vejo mais saída para o Brasil. Eu disse, não, o Senhor me colocou no coração que não vai ser assim. Que Ele vai dar para nós uma economia estável e uma moeda forte. Isso era 1986. E os irmãos me disseram assim, por quê? Você acredita nos políticos? Eu falei, não acredito nos políticos nem enquanto o diabo pisca o olho. De jeito nenhum. Isso é coisa que o Senhor me falou. E aí eles me disseram, o Senhor falou isso para você? Falou. O Senhor me disse que vai dar para nós uma economia estável e uma moeda forte. E ele disse, e o irmão disse, por que razão o senhor faria isso? Eu disse, ele me falou também. Ele disse que ia fazer isso porque queria transformar o Brasil num celeiro de missionários, e sem economia estável e sem moeda forte não dá para fazer missão. Sabe qual é o problema? O problema é que Deus nos deu moeda forte, nos deu economia estável, e a igreja decidiu ficar rica. Mas não foi para isso que Deus deu moeda forte. Não foi para isso que Deus mudou a nossa economia. Você acha que o que aconteceu no Brasil é porque os nossos políticos são eficazes? Esse é o problema da igreja. Essa é a cegueira da igreja. Não percebe o que Deus está fazendo. Não percebe o que Deus quer fazer. Não entende por que é que Deus está administrando a história. Realmente a gente acredita na bobagem das propagandas de tudo quanto é forma. Nós ainda não aprendemos a confiar em Deus. A saber que Deus é que está movendo a história para levar o maior número possível de seres humanos à salvação. Esse é o problema.
O grande problema que Jesus Cristo tem é a igreja. Jesus Cristo não tem nenhum problema com o inferno. Porque basta uma palavra de Jesus e o inferno se abala. Jesus Cristo não tem nenhum problema com gente que está morta nos seus delitos e pecados. Porque basta uma palavra de Jesus e eles saem para fora, como Lázaro saiu daquele túmulo. Jesus Cristo tem problema com a igreja. Gente que fala no nome dele, mas não o obedece. É o único lugar onde a voz de Jesus Cristo não é ouvida. Onde a voz de Jesus Cristo não é obedecida imediatamente. O único lugar. O seu próprio povo. Que duvida dele. Que murmura. Que reclama. E que transformou as orações apenas para curar suas dores de barriga. E que quando as coisas não vão do jeito que eles querem, eles dizem: mas eu tenho sido tão fiel ao Senhor, por que o Senhor não tem feito a sua obra na minha vida? Toda vez que um irmão me diz isso, eu falo: mais fiel segundo o seu padrão ou o padrão de Jesus? Qual o padrão que você está usando para falar que é fiel? Qual o padrão? Irmãos. Irmãos e irmãs. Quanta coisa Jesus Cristo quer fazer no mundo. Ele recebeu toda a autoridade no céu e na terra para conceder vida eterna. Para arrancar do inferno tantos quantos o Pai dera a ele. Para fazer deles habitação do Espírito Santo. Todos aqui, certamente, há dezenas e dezenas e dezenas de pessoas aqui batizadas com o Espírito Santo. Certamente aqui dezenas e dezenas de pessoas que falam em línguas. Vocês gostam de falar em línguas, não gostam? Por que vocês acham que as pessoas que ainda não nasceram de novo também não gostariam? Vocês gostam de ser cheios do Espírito Santo, não gostam? Por que vocês acham que as pessoas que ainda não nasceram de novo também não gostariam de ser cheias do Espírito Santo? Então somos nós que temos de dar a elas a oportunidade de terem a mesma experiência que nós tivemos. A oportunidade de serem habitadas pelo mesmo Espírito que nos habita. A oportunidade de terem os mesmos dons e as mesmas capacidades que nós temos. Somos nós que temos de fazer isso. Mas nós não vamos fazer isso se a gente pegar todo o dinheiro que Deus está nos dando para enricar. Para gastar com bobagem. Para construir templo novo. Lembre-se, irmão, lembre-se, irmã, esta casa maravilhosa, e não tem nada errado em ter uma casa maravilhosa, é nossa casa. Não é casa de Deus. Porque casa de Deus somos nós. Sabe por quê? Porque um Deus vivo só admite morar numa casa viva. O Deus vivo não mora em casa feita por mãos humanas. Porque Ele quer morar nos corações humanos. Ele não está nem um pouco interessado no que nós podemos construir para Ele, mas o que Ele pode construir para Ele dentro de nós. Nós somos a casa de Deus. Deus nos permite construir casas para nós, para a gente não tomar chuva quando adora Ele. Ele não liga, não. Ele até abençoa a gente para a gente construir. Desde que isso não se torne o foco da nossa vida. Eu encontrei um irmão que uma vez disse para mim assim: eu já implantei muitas igrejas. Eu falei: aleluia.
Ele disse, o irmão já implantou? Eu falei, já. Ah, o irmão também? Também. Ah, mas o irmão construiu o templo? Construí vários. É mesmo? Muitos. Ele disse, custou muito caro? Falei, custou, caríssimo. E como o senhor conseguiu dinheiro? Não, dinheiro não é custo. Ele falou assim, como não é custo? Eu falei, dinheiro não é custo. Dinheiro não é nada. Ele falou, então do que o senhor está falando? Eu falei, do sangue de Cristo, meu irmão. Eu construí muitas igrejas em vários lugares, deixei muitos templos vivos para Deus em vários lugares. Fui para muitas congregações, implantei muitas congregações, e eu não sei onde é que eles adoram o Senhor. Eu sei que tem um grupo de pessoas onde o Senhor é adorado. Porque eu não fui lá para construir casa, eu não fui lá para construir barraco, eu não fui lá para construir edifício. Deus não me chamou para ser engenheiro, Ele me chamou para ser evangelista. Então eu não sei quantas igrejas tem construídas por aí. Eu organizei as pessoas, disse para elas como é que vivia a fé, chamei outros irmãos para cuidarem delas, e não sei onde é que elas adoram o Senhor. Mas sei onde o Senhor é adorado. Com isso eu não estou criticando de construir templo não, irmão. Tem de construir sim, tem. A gente precisa de lugar para adorar o Senhor, está tudo certinho. Desde que não seja um exagero, é lógico. Está tudo certo, não tem nada de errado não. Não vai ficar com sentimento de culpa. Não tem nada errado aqui. Desde que isso não atrapalhe a visão missionária. Desde que isso não seja para o nosso orgulho e a nossa vaidade. É só isso. É só isso. Então, toda autoridade me foi dada. Que autoridade que o Senhor tem? Autoridade para dar vida eterna. Porque isso é que é autoridade. Jesus não tem só poder. Jesus tem poder e autoridade. É o que eu disse. Matar o inseto qualquer um mata. Dizer para o inseto torna a viver, precisa ter autoridade. Jesus tem autoridade. Ele chegou em Betânia e Marta e Maria disseram para ele, já faz 4 dias. 4 dias. Já cheira mal. Já está em decomposição. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E ele simplesmente disse, Lázaro, sai para fora. E sabe o que aconteceu com Lázaro? Saiu. Porque Jesus tem autoridade. É simples assim, quando Jesus disse, sai para fora. E como ele parou o jovem, filho da viúva da vila de Naim? Ele tocou o esquife, parou o pessoal e disse para o jovem, jovem, eu te mando, levanta-te. Sabe o que aconteceu? Ele levantou. Ele levantou. Porque Jesus tem autoridade. Como eu disse, o único problema que Jesus tem é com a igreja. Aliás, principalmente conosco, pastores. Porque a gente usurpou a igreja de Jesus. Já que nós estamos falando de profecia, eu me lembro de uma outra. Um irmão chegou para mim e disse assim, Ari, ouvi uma profecia que me estremeceu o coração. Eu disse, é mesmo? Ele disse, é. Foi aonde? Foi numa vigília. Uma vigília? É. E qual é a profecia? Ah, um irmão trouxe uma profecia, Jesus mandou um recado para os pastores. É mesmo? É. E qual o recado que Jesus mandou para nós? Ele disse, o recado que Jesus mandou para nós foi, devolvam a minha igreja.
Vocês roubaram a igreja de mim. Devolvam a minha igreja. Não custou o sangue de vocês. O que é que vocês estão fazendo aí? É isso que nós pastores precisamos acordar. E eu estou falando para mim primeiro, porque eu também sou pastor. A igreja custou o sangue de Jesus Cristo. O meu sangue não serve nem para lavar os meus pecados. Se eu derramasse todo o meu sangue diante de Deus e nada, era a mesma coisa. Meu sangue não serve para coisa nenhuma. O seu serve tanto quanto o meu. O sangue que fez cada um de nós estar aqui sentado nessa noite podendo dizer aleluia, foi o sangue de Cristo que manchou a cruz. Portanto, a igreja é dele. E só existe para fazer a vontade dele. E de ninguém mais. Não importa quem seja. Não importa que nome tenha. Porque não há nenhum nome perto do nome daquele que está sentado à direita de Deus Pai. Porque Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome que se nomeia na terra, no céu ou debaixo da terra. Para que ao nome dele todo o joelho se dobre e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O único problema que Jesus Cristo tem é com a igreja. Espero que não tenha com essa igreja. Porque é o único lugar onde a vontade de Jesus é resistida. Quantas vezes você tem de dizer para o irmão: escuta, irmão, mas isso aí não é a vontade do Senhor. A Bíblia diz que não pode fazer isso. Por que você está fazendo? Não, porque eu tenho. Você não tem nada, meu filho. Você não tem nada. Você não tem nada, você não é nada. O que você tem que você não recebeu? Não, porque eu sou. Você não é nada. O único ser no universo que pode dizer eu sou é Javé. Você nunca leu isso na Bíblia? Que quando Moisés perguntou o nome do Eterno, ele disse: eu sou. Só há um ser no universo que pode dizer eu sou. Então quando eu ouço um irmão dizendo eu falo: eu sou o quê, cara pálida? Você é o quê? O único ser no universo que pode dizer eu sou é o Criador e sustentador do universo. Todos nós nos movemos, vivemos e existimos nele. Então, a igreja, meu Deus, por que nós temos de fazer tantas campanhas para enviar missionários? Porque Jesus tem um problema com a igreja. Por que nós temos de fazer tantos congressos? Porque Jesus tem um problema com a igreja. Porque cada vez que a gente vai fazer um congresso missionário é uma luta. E é uma luta dentro da igreja. Porque na igreja é que estão alojados os que não honram Jesus. Se escondem. Não podemos permitir isso. Quando a gente ouve sobre 450 crianças em Burkina Faso, quando a gente ouve sobre a bruxaria na Venezuela, nós não podemos permitir isso. Porque essas pessoas podem ser libertas. Elas podem ser libertas. Elas podem ser libertas. Elas podem ser libertas, elas não precisam ser escravas de Satanás.
Elas não precisam ser mais acorrentadas por ninguém e terem as suas mãos apodrecidas e os seus pés apodrecidos aos 5 anos de idade, porque ninguém vai lá falar de Jesus. Porque a igreja tem outras prioridades. Tem onde gastar o dinheiro de Jesus. Porque o dinheiro, irmãos, é de Jesus. Não tem nada que você e eu não temos nada. Tudo quem tem é Jesus. Uma vez eu estava na Costa Rica e eu fui para Nicarágua. Cheguei em Nicarágua e eu tinha de ver a situação dos irmãos na Nicarágua, que por causa de toda a situação da Nicarágua, era o tempo da guerra contra Somoza, o tempo do governo sandinista, a situação muito difícil na Nicarágua. E muitos irmãos estavam em situação precária, muito precária. E muitos deles estavam morando nos prédios condenados, porque em Manágua, lá na década de 70, 80, teve um grande terremoto. Quase destruiu a cidade toda. O Somoza ganhou dinheiro e ajuda suficientes para reconstruir a cidade. Mas ele mandou o dinheiro para a Suíça. Ele devia ter alguma conta para pagar por lá, alguma coisa assim. E aí, houve a guerra. E os cristãos foram expulsos dos seus lugares. E sabe onde os cristãos foram morar? Nos prédios condenados. Aqueles que a qualquer hora iam desabar. Aí irmãos saíram chamando gente de toda a América Latina para ir lá ver o que estava acontecendo, para ver se a gente podia ajudar os irmãos. E eu estava na Costa Rica fazendo um curso e um irmão me falou: olha, nós vamos lá em Nicarágua, vem comigo para ver o que está acontecendo lá. E eu fui. E aí, muita conversa, muita reunião, muita discussão, porque nós somos bons nisso, nós somos bons em reunião, discussão, a gente passa horas nisso. Se a gente orasse tanto quanto a gente se reúne para discutir, certamente o mundo seria outro. Mas a gente faz muita reunião e pouca oração. Então, é interessante, porque às vezes eu falo lá na minha denominação, eu sou batista. Então, na minha denominação tem muita reunião, tem como tudo, tem comissão para isso, comissão para aquilo outro. É demais. Nós batistas somos gente boa, mas a gente gosta muito de comissão. Então, a gente tem comissão para todo lado. E aí eu digo assim: eu não vou participar não. Já participei de um montão, agora não vou participar mais não. Que isso, Ari? Você não vai? Não vou não. Vou orar, porque quem decide mesmo é Jesus. A gente devia gastar tempo decidindo com Jesus. A gente se pergunta: então, irmão, está decidido? Tá, e aí? Bom, aí vamos orar. Bom, então vamos orar já, né? então por que a gente já não começa orando? Porque os recursos é o Senhor que vai dar mesmo. Quem vai fazer um milagre é o Senhor mesmo. Porque não, nós estamos fazendo esse montão de reunião para quê? Se depois de tudo isso aqui, vamos orar, né? Senhor, agora que nós decidimos. E depois reunião de gente para saber quem é que vai mandar, é reunião que não é do reino de Deus, viu, irmãos? Porque a reunião do reino de Deus é reunião para saber quem é que vai servir. Porque Jesus Cristo disse que o maior no reino de Deus é o que serve. Então, quando as reuniões são para decidir quem vai servir, então é uma reunião do reino de Deus. Quando é reunião para decidir quem é que vai mandar, abre o olho. Abre o olho que tem gente infiltrada aí da rebelião. Abre o olho que tem gente infiltrada da rebelião, porque reunião no reino de Deus é para decidir quem é que serve. Porque a Bíblia diz que no reino de Deus é assim, o maior é o que serve. E tem mais, quem quiser ser o maior de todos, então seja servo de todos. Foi o que Jesus falou, isso nem mandou pelos apóstolos, ele mesmo falou. Que era para não ter dúvida. Ele disse: entre vocês não será assim. Parece que a gente não ouviu direito. Mas ele disse que entre nós não seria assim. Então, irmãos, o maior problema que o Senhor tem é com a sua igreja.
Aliás, não sei se você se lembra, mas o Novo Testamento começa com Deus sendo expulso do templo e termina com Jesus sendo expulso da igreja. Você lembra disso? Lá no Novo Testamento, quando o Novo Testamento começa com a palavra de João Batista dizendo: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Lembra disso? E aí, os fariseus que foram lá falar com Jesus, perguntaram para João, foram lá falar com João, perguntaram para João, quem é você? Você é o Cristo? Ele disse, não, eu não sou o Cristo. Então quem é você? Ele disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Quem é que estava no deserto? Ele não disse que era o que clamava no deserto, ele disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Quem é que estava no deserto então? Deus! Porque ele disse, eu sou a voz de Deus. E sabe por que Deus estava no deserto? Ah, então. Está lá em Lucas capítulo 3, versículos 1 e 2. Se você tiver tempo, leia. O Lucas disse que haviam 2 sumos sacerdotes, Anás e Caifás. O Lucas descreve a folha de pagamento do Tibério César. Tibério César era o imperador. Mandava em tudo lá. Imperador romano. Ele descreveu a folha de pagamento do Tibério César. Vamos lá, eu vou ler só para você se lembrar. Eu sei que você sabe de cor, mas eu vou ler só para você se lembrar. Então, lá em Lucas, no capítulo 3, o Lucas disse assim, no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia e Traconides, e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Está escrito aqui, não está? Então lemos. Então como é que você sabe como é que você sabe que tem problema aqui? Porque tem 2 sumos sacerdotes, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás. Sabe o que significa a palavra sumo? Significa o único, o maioral, o mais alto. Como é que pode ter 2 sumos? Não pode ter. Não pode, só pode ter um sumo sacerdote. Não pode ter 2 sumos sacerdotes, só pode ter um sumo sacerdote. E aí o Lucas disse, tem 2 sumos sacerdotes. Por que tem 2 sumos sacerdotes? Porque tem algo de podre no reino de Israel. Não é só na Dinamarca, não. É no reino de Israel também tem algo de podre. Sabe o que aconteceu? Os romanos descobriram que a melhor forma de controlar o povo de Israel era influenciar na escolha do sumo sacerdote. E aí eles começaram a achar um jeito de fazer isso. Eles começaram a achar um jeito de fazer isso. Aí tinha um sujeito chamado Anás. Era um político populista. Sabe o que é um político populista? Esse que o povo adora. Gente que o povo adora. Não vale o que come, mas o povo adora. Então ele era adorado pelo povo. E ele fez um acordo com os romanos. E ele se tornou o primeiro sumo sacerdote dessa linhagem romana. Ele era judeu, mas era um traidor. Ele se tornou o primeiro. E ele tinha 5 filhos. Cada um dos 5 filhos foi sumo sacerdote. Quando ele não tinha mais filho, ele botou o genro, Caifás. E ele ficou o tempo todo controlando por detrás. Por isso que Lucas falou, sendo sumos sacerdotes, Anás, o traidor, e Caifás, o laranja. Tá certo? Porque o Caifás era o laranja do Anás. O Anás é que ficava puxando as cordinhas e o Caifás fazia o que ele mandava. E Deus? Deus foi para o deserto, porque Tibério César tomou conta do templo, Deus foi embora para o deserto. E sabe quem que Deus levou para o deserto? O João. Agora, quem que era o João? Abre lá Lucas capítulo 1, versículo 5. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão,
e se chamava Isabel. Muito bem. Qual era a condição para a pessoa ser sumo sacerdote em Israel? Primeiro, ele tinha de ser da tribo de Levi. Segundo, ele tinha de ser de uma das famílias da tribo de Levi. Qual era a família? Arão. Muito bem. Funcionou a escola dominical, irmão. É isso mesmo. Arão tinha de ser da família de Arão. Quem é que era da família de Arão? Isabel. Quem é filha de Isabel? Quem é filho de Isabel? João Batista. Então, se tudo tivesse certinho, João Batista ia ser o sumo sacerdote. Mas como os romanos tomaram o poder, Deus foi para o deserto. Só que Deus pegou o sumo sacerdote dele e levou com ele. Vem comigo. Agora você sabe, o sumo sacerdote não pode comer qualquer comida, só pode comer as comidas sagradas. Só que quem estava comendo as comidas sagradas agora era a turma dos romanos. Mas o sacerdote de Deus não pode comer qualquer comida. Então Deus disse para o João: você vai comer gafanhoto e mel silvestre. Porque você é sumo sacerdote, você não pode comer comida comum. Como você não pode comer mais a comida sagrada, você vai comer gafanhoto e mel silvestre. Ah, e tem mais. O sumo sacerdote vestia as vestes sacerdotais, as vestes talares. Mas quem está vestindo as vestes talares agora é o pessoal que serve o Império Romano. Só que o sumo sacerdote não pode vestir qualquer roupa. Aí o Senhor disse: você não vai poder vestir a roupa talar, as vestes talares, porque os romanos roubaram. Então, mas você também não pode vestir roupa comum. Então você vai vestir pele de camelo, meu filho, para deixar claro para todo Israel em que posição eles me colocaram, que eu fui expulso do templo e não volto para lá nunca mais. Porque ele nunca mais voltou para lá. É as escrituras sagradas que dizem. Desde o começo, o maior problema com Deus sempre foi com o seu povo. E no final, a última carta do Apocalipse é a carta a que igreja? Laodiceia. E Jesus em Laodiceia está de que lado? De fora. Eis que estou à porta e bato. A gente usa isso para evangelização, mas aquela é uma palavra para a igreja. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu cearei com ele e ele comigo. Eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. O que é que nós estamos sendo ensinados pela palavra de Deus? Que o Novo Testamento começa com Deus sendo expulso do templo e termina com Jesus sendo expulso da igreja. Tem uma trama maligna, querendo expulsar Jesus Cristo da igreja. E sabe através de quem que o diabo age? Dos líderes que esqueceram o seu lugar. Que esqueceram o seu chamado. Que esqueceram que não são donos de nada, são servos de todos. Esse é o ponto. Me lembro que uma vez eu fui chamado para falar num congresso. E aí eu fui chegando no congresso. E aí um congresso era num estádio enorme. Gente para todo lado. Aí de repente eu desci, já vi um amigo e fui lá cumprimentar e alguém já me segurou no braço e falou: pastor, o senhor não vai por aí. Uai, meu irmão, vou lá cumprimentar meu amigo, sou. Cumprimento o homem e volto. Não, pastor, depois o senhor cumprimenta, porque agora tem aqui um lugar especial. Falei: irmão, não tem lugar especial para mim.
Acho que nós estamos nos confundindo aqui. Não tem lugar especial para mim. Eu encontrei um irmão, eu vou cumprimentar o meu irmão. Depois que eu cumprimentar o meu irmão, eu vou onde o irmão quiser. Mas não tem lugar especial, irmão. Só tem a casa de Deus, só tem o povo de Deus, só tem os filhos de Deus. O único sujeito especial no nosso meio está sentado à direita de Deus Pai. Então tem alguma coisa errada aqui, irmão. Porque o irmão Jesus desocupou o lugar e o irmão está oferecendo para mim? Eu até aceitaria, mas eu tenho de nascer de uma virgem pelo poder do Espírito Santo, não posso cometer nenhum erro, depois tem de morrer e 3 dias depois ressuscitar, vai dar muito trabalho e dá que eu não ressuscito, ó. Não, eu fico aqui no lugar de que Jesus me pôs mesmo, está tudo muito bom, que ele já fez tudo que tinha de fazer. Pastor, não queria ofender o senhor. Não, você não me ofendeu, nós só estamos tentando nos entender aqui, porque você está me impedindo de falar com irmãos. Eu não estou entendendo, você me traz para pregar, eu encontro um irmão, quero ir saudar o irmão, você diz que não pode? Tem alguma coisa errada aqui, não tem não, irmão? Não, sabe o que é? Que tem um lugar especial. Por quê? A gente não pode se misturar com os irmãos? Mas a gente é o quê? A gente é irmão. O que mais que a gente é? A gente é irmão, moço. É só irmão. Eu sei que a gente juntou um montão de títulos aí. Esses títulos é tudo besteira. Nós somos só irmãos. Mas Jesus deixa. Sabe que a gente gosta dessa bobagem? Jesus, deixa os meninos se divertirem com essas bobagens. Porque a gente é só irmão. O que mais que a gente é? Todo mundo aqui foi lavado pelo sangue do Cordeiro. O que isso faz da gente? Irmão. Tem outro cargo além de irmão na igreja? Não. As nossas funções podem ser diferentes, mas a gente é só irmão. E também é pouca coisa, porque todo mundo vai brilhar como o sol ao meio-dia, então está tudo igual. Ou você acha que só eu vou brilhar com o sol ao meio-dia? Tem uns crentes que acham que só eles vão, ou não vai não. Agora, você está vendo? O único problema que Jesus tem é com a igreja dele. A gente tem de mudar essa prosa. A gente tem de mudar isso, irmão. Dá tempo, é isso, dá tempo. Dá tempo de mudar isso, de dizer, Jesus, com a gente o senhor não vai ter mais problema. O senhor diz, a gente faz e pronto. O que o senhor quer? Que foi o que o nosso irmão falou sobre o sacrifício vivo. A gente entra no altar, deita e fala, Senhor, pode me matar. E o Senhor diz, não quero matar você, quero abençoar pessoas através de você. Sim, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Pronto. Aí o Senhor diz, a gente vai e faz. É simples, não requer prática, habilidade. Qualquer criança, senhor, senhora, senhorita, faz. Porque faz no poder do Espírito Santo mesmo. Não é no meu poder, não é no seu poder, é no poder do Espírito Santo. Não é minha autoridade, é a autoridade de Jesus, então está fácil. Então, irmãos, o Senhor já fez tudo o que tinha de fazer. Deixa eu só ler para os irmãos, para a gente terminar, para você entender o que Jesus fez. Isaías 61. A partir do versículo 1 diz assim: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor,
para a sua glória. Agora presta atenção no versículo 2 de Isaías 61. A apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Agora vamos para Lucas 4. Lucas capítulo 4, versículo 18. Vamos começar com o versículo anterior. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito. Ele abriu exatamente no que hoje é Isaías 61. E ele disse, e aí ele leu: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu a evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Vocês viram que Jesus leu Isaías 61? Mas leu diferente. Ele leu diferente. Tá lá. Por que ele leu diferente? Porque no versículo 2, abre lá Isaías 61 de novo. Versículo 2 diz assim: a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Cadê o dia da vingança do nosso Deus em Lucas 4? Cadê o dia da vingança do Senhor em Lucas 4? Por que Jesus não leu? Sabe por quê? Porque a vingança do Senhor caiu sobre ele. Isaías nos avisou que um dia Deus ia se vingar da nossa rebeldia. E Jesus Cristo veio dizer que a vingança cairia sobre ele. Por isso ele disse: eu tenho autoridade para conceder vida eterna. Porque toda a vingança da Trindade justa caiu sobre mim. Por isso ele pôde dizer diante da cruz e diante dos seus algozes: Pai, perdoai-os. Eles não sabem o que fazem. É por isso que a gente faz missão. Ninguém fez isso. Ninguém fez isso no universo. Nós temos de avisar o mundo todo que a vingança de Deus caiu sobre Jesus. Que daquela frase de Isaías 61, só sobrou a primeira parte. Porque a segunda parte, o dia da vingança do nosso Deus, aconteceu no Gólgota. Quando o Filho de Deus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Eli, Eli, lema sabachthani. Deus meu, a vingança da Trindade caiu sobre o Cordeiro. A justiça foi satisfeita. E a Trindade pôde perdoar todos aqueles que se arrependerem. Eu e você temos um débito com todo mundo que não sabe disso.
Esses dias, e com isso eu termino, eu estava ouvindo a irmã Margareta, que já esteve pregando aqui para os irmãos, e ela tinha acabado de chegar do Timor-Leste, e ela passou um clipe musical. Um clipe musical, desses que a gente vê na TV. Aqueles que têm tempo de ver TV, vê que tem os clipes. E o clipe era uma moça da Indonésia cantando. Até aí, tem gente que canta no mundo todo, né? Graças a Deus, música é um dom de Deus. E aí era uma música que estava fazendo sucesso. Mas é um sucesso estranho. Sabe por quê? Porque é uma música sobre o tsunami. Lembra o tsunami que aconteceu lá na Indonésia, principalmente atingiu a região de Banda Aceh? Na verdade, aconteceu em toda a região da Ásia, não é? A Indonésia foi onde a coisa aconteceu com maior força, mas um montão de país sentiu aquilo. Até na África foi sentido o impacto do tsunami. E a letra da música era assim: Deus, o Senhor nos feriu. O Senhor nos feriu profundamente. O Senhor nos feriu no coração da nossa existência. O Senhor está se vingando de nós. E nós devemos ter errado em algum lugar. Nós devemos ter pecado em algum lugar. Porque nós despertamos a tua vingança. É uma música com um clipe de um povo muçulmano tentando entender aquele cataclismo e achando que é a vingança de Deus. Sabe por quê? Porque eles não sabem o que você sabe. Ele não sabe que os cataclismos não são porque Deus está se vingando, mas porque Deus está chamando os homens ao arrependimento. Ele não sabe que a vingança de Deus já se cumpriu na cruz. E sabe por que eles não sabem? Porque nós não fomos lá falar. Então eles não vão saber mesmo. E eles vão ficar enganados a vida toda, pensando falar com Deus e não conseguindo. Porque nós não fomos lá falar. Que Jesus leu apenas a primeira parte de Isaías 61, versículo 2. Ele não leu a segunda parte. E sabe por que ele não leu a segunda parte? Porque nele se cumpriria o dia da vingança do nosso Deus. É essa maravilha que nós temos nas mãos, irmãos e irmãs. É essa maravilha que nós temos nas mãos, irmãos e irmãs. Nós temos de anunciar isso para o mundo todo. Nós temos de dizer para as pessoas que ninguém mais precisa ser escravo. Nós temos de nos arrepender, irmãos, da nossa letargia, do problema que a gente causa para Jesus. Nós todos temos de dobrar os nossos joelhos e dizer: Jesus, como nos disse o irmão Mamadou, Jesus, eis-nos aqui. Faz a tua vontade, Senhor. Faz a tua vontade. Glorifica o teu nome. Oh, Senhor, nós não queremos colaborar com a trama diabólica que está tentando expulsar Jesus da igreja. Nós não queremos colaborar com isso. Eis-nos aqui. Faz a tua vontade. Porque Deus quer entregar muita gente para Jesus. E Jesus tem autoridade para conceder vida eterna a todos que o Pai entregar.
quantos o Pai vai entregar? Nós é que vamos decidir. Que Deus nos abençoe. Quantos pais nós temos aqui nessa noite? Levanta a mão, todos os pais, todas as mães. Amém, amém. Os irmãos sabem como anda difícil nós criarmos os nossos filhos, não sabem? Está difícil hoje, não está? O custo de vida, darmos as condições necessárias. Eu quero que os irmãos não se esqueçam da responsabilidade que nós assumimos hoje. Se os irmãos pegarem R$1.500 e dividir por 450 crianças sendo cuidadas por um mês, talvez Deus complete a mensagem sobre a responsabilidade que nós assumimos hoje a cada um dos irmãos que são contribuintes dessa obra. A oferta hoje foi de R$939. Que Deus abençoe os irmãos que contribuíram. Queridos, amanhã pela manhã, a pedido do pastor Edinho, nós vamos estar aqui às 9 horas da manhã. Todos os pastores, não somente da nossa igreja, todos os pastores, inclusive ontem representados pelo Conselho de Pastores, eu quero aqui novamente reforçar esse convite para pastores, ou melhor, ministros, pastores, reverendos, enfim, e presbíteros. Pastor Ariovaldo vai estar pela manhã ministrando a palavra de Deus especificamente para os líderes, ministros e presbíteros. Amém? Sim, claro. A conferência, irmãos, amanhã às 19h30, como nós estivemos aqui iniciando essa reunião, continuaremos. Sábado pela manhã começará às 8h45, encerrando o período da manhã às 12 horas. Nós serviremos o almoço para os irmãos que participarem do período da manhã, para não precisar retornar para casa, gratuitamente. O período da tarde começa às 13h30, encerrando às 15 horas, porque logo às 18 horas nós estaremos aqui iniciando a reunião da noite, onde nós já estaremos contando com o missionário, pastor, doutor Dom Richardson, justamente com o pastor Ariovaldo Ramos. Estará chegando amanhã o pastor Silas Tostes, também nosso missionário da Ásia, pastor Enoque Porto, junto com a irmã Diná. Peço que os irmãos orem pela chegada do nosso missionário. Ele teve uma crise de vesícula, estava inflamado, teve que fazer urgentemente uma cirurgia. Ele está ainda convalescente, mas nós tivemos que mudar, inclusive, o voo dele. Tivemos que comprar também a passagem para a irmã Diná, no horário que ela pudesse vir junto com ele, para que eles estejam aqui conosco amanhã à noite. Amanhã à noite, no dia de sábado, no domingo, onde nós estaremos encerrando a reunião, ou melhor, a conferência. A reunião de domingo começa às 8h45 também, e estaremos fechando esse momento que Deus escolheu para falar com a igreja em Franca às 12 horas. Portanto, peço e conto com todos os irmãos na reunião da noite, sábado pela manhã, sábado à tarde, sábado à noite, domingo pela manhã, onde logo após o encerramento nós estaremos também servindo para os irmãos o almoço gratuitamente. Glória a Deus. Olha, irmãos, alimento sólido só para aqueles que estão com o organismo bem estruturado. Eu tenho a certeza absoluta que você entendeu, e eu senti muita alegria, porque levei umas pedradas, mas a maior parte já passou de lado, não sei onde que foi. Porque eu tenho procurado a não perder o meu tempo, mas tenho procurado agradar a Deus em tudo. Nós tivemos uma inauguração, não sei se o senhor já viu, que fizemos ali, a nossa administração, e no dia que inaugurou, tudo muito bem, quando eu sentei na cadeira da minha sala, eu chorei. Vários pastores viram.
Hein? Ah, sim. Eu chorei quando eu sentei na minha cadeira e vi a beleza. Chorei mesmo. E minha esposa ficou com medo e falou, não chora não. E começou a me lisar. Porque ela tem medo de me dar uma coisa, que ela já sabe que a coisa é da brincadeira. Mas chorei. E vou dizer uma coisa para todos vocês. Eu aceitei, porque foi feito com alegria e satisfação. Entendeu? Por isso que eu aceitei. Mas não foi com nenhuma vanglória, porque os meus auxiliares sabem disso. E dentro do meu coração existe uma coisa: ganhar almas para Jesus. E essa vaidade que o senhor falou está arrasando com as igrejas, arrasando com a grandeza, quando a pessoa tem que saber que ele não é nada, é pó. Tu és pó e em pó te tornará. É isso que é. E tudo que eu faço tem que se considerar servo inútil. Então eu quero alcançar o privilégio. Vinde bendito do meu Pai, possui por herança o reino. Isso eu tenho certeza absoluta. Então estou feliz. Às vezes a gente escuta um comentário, fala, mas isso está apertado, vai para apertar mais, irmão. Se der um jeitinho de apertar mais um pouco, porque meu pai era um filósofo. Ele dizia que no céu tem uma prensa e tem vários anjos ali. E Deus está sentado no trono, então ele faz assim, isso é meu pai. Aí o anjo. Aí nós aqui, para. Aí esquece tudo, começa, oh, glória, aleluia. Deus, mais uma volta. Então, se o senhor tiver o jeito de dar mais uma voltinha, pode dar. Vamos ficar de pé, vamos orar, agradecer ao Senhor. Pode apertar mesmo. Graças a Deus, que sempre nos dá vitória, por nosso Senhor e Salvador. Perder a chave não é nada, dura não perder a vida. Só Ele que dá a vida eterna. Ó Deus e maravilhoso Pai, cuja presença entre os céus e a terra e tudo que nela há. Te louvamos pela Tua palavra, porque ela é luz para o nosso, lâmpada para o nosso caminho, e luz, Senhor, para o nosso caminho. Dá-nos a Tua graça e a presença do Teu Espírito na nossa vida para guardar o que temos, para que ninguém tome a nossa coroa. Abençoa os Teus servos que estão conosco e aqueles que vão chegar. Encha-os do Teu Espírito e faça com que cada um de nós continuemos nos alimentando para a grande tarefa que o Senhor tem colocado diante dos nossos olhos. Leva para os nossos lares, nos guarda no temor da Tua palavra. Livra-nos dos desastres, dos perigos e do mal que pode estar nos esperando em qualquer lugar. Mas o anjo do Senhor irá diante de nós, endireitando os caminhos tortuosos. Em nome de Jesus te pedimos, agradecemos agora para sempre. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Então nós dizemos amém.